Graça e paz, irmãos. Tem alguém aí? Graça e paz. Amém. Tá chovendo, tá meio frio, vai piorar um pouco, mas ainda não piorou. A gente consegue falar um amém. Deixa eu só trocar de microfone. Dia das Mães, um dia muito especial, dia em que nós homenageamos essas mulheres tão especiais, dia que nós nos lembramos que só há um jeito de vir a esse mundo, se uma mulher, principalmente a mulher, ela carregar a gente, ela está nesse processo, eu digo principalmente porque ela está nesse processo da gestação, e carrega a gente por 9 meses, e aí a gente vem a este mundo aqui. Senão, não haveria condição nenhuma. Então, nós, diante de Deus, nós agradecemos as mamães. Mas o mês de maio também é um mês de família, tanto é que pela manhã, nós ainda temos alguns domingos em que vamos falar a respeito da família. E hoje nós vamos falar também da família. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso de número 7, e nós vamos até o versículo 16, nessa história impressionante que nós temos aí, que envolve o profeta Elias. E nós vamos tocar na possibilidade, ou até melhor dizendo, na realidade da restauração da família. Nós vamos ver isso, como é possível a restauração da família. Capítulo 17 do primeiro livro de Reis, a partir do verso 7, diz o seguinte, até o verso de número 16. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor na profecia
proferida por Elias. Vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos adorar ao Senhor, ainda lendo a Tua palavra, Santo Deus, percebendo nesse texto a Tua providência, Santo Deus, o Teu cuidado para conosco, que o Senhor possa nos abençoar, Santo Deus, e trazer aos nossos corações, Santo Deus, aquilo que é necessário, Pai Santo, para que nós saiamos daqui nessa noite, Santo Deus, transformados, diferentes da forma como entramos. E só há um jeito, Deus, se o Senhor fizer isso nos nossos corações. Não há outra maneira. Por isso, nesse tempo em que vamos falar, curto tempo, que o Senhor possa falar mais alto, que a Tua palavra fale aos nossos corações e nós entendamos o Teu recado, Santo Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Nós estamos em um período muito difícil no Brasil, e nós estamos num período muito difícil também no texto em que nós estamos lendo. No Brasil, porque há uma crise tremenda, nós já sabemos disso, e normalmente as crises, elas atingem a família também. Israel não é diferente. Quem reina nesse tempo é um homem chamado Acabe. Ele casa-se com uma mulher chamada Jezebel, só que ele é judeu, ele é do reino do norte, ele é de Israel, e essa mulher é uma fenícia. Ele casa-se então com uma gentia, e a palavra de Deus diz que este rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Era para ser uma bênção, mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que ele fez? A palavra de Deus vai dizer que ele cultuou a Baal, o Deus da sua mulher. E é muito explícita a palavra de Deus quando diz que ele adorou a Baal. Ele só não fez isso, mas ele construiu um templo para Baal em Israel. Lá em Samaria, ele construiu um templo para Baal. Esse homem tinha o coração pervertido. Ele não era sincero quanto à relação com Deus. E Elias vive nesse tempo. Quando Elias vai a ele, Elias o confronta com a palavra de Deus. Por que Elias o confronta? Entenda o seguinte: quem era Baal? Baal era um deus fenício. O que ele fazia, o que se acreditava que ele fazia? Se acreditava que esse chamado Deus Baal era o Deus da fertilidade. E os fenícios que criam nesse Deus com letra minúscula, Baal, criam que Baal, o Deus da fertilidade, era o Deus que mandava as chuvas. E além de mandar as chuvas, era o Deus que propiciava a colheita abundante. E aí Elias vai a esse rei, o rei Acabe, e lhe diz o seguinte: olha, enquanto eu não disser para chover, não vai chover. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: olha, esse negócio em que você está crendo aí, isso aí não é Deus. E eu vou te provar quem é Deus, porque daqui por diante, se eu não falar que vai chover, não vai chover. O que isso custou a Elias? Uma perseguição muito grande, muito grande. E aí nós vemos que ele foge. Ele foge, Deus manda ele para um lugar, para um riacho, o riacho de Querite, porque ele havia dito o seguinte: não vai chover. Esse rei pecou contra Deus e o juízo de Deus veio, e quando o juízo de Deus vem, alguma coisa acontece. Então Deus o manda para um lugar perto do Jordão, a leste de Jordão. Ele vai para um riacho chamado Querite, fica lá por um tempo, provavelmente 1 ano ele fica lá. Ele é alimentado de uma forma extraordinária, fica ali até que o riacho seca. Aí no versículo 8, aliás, no versículo 7 do texto que nós lemos, Deus dá uma ordem para ele. Olha lá na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta inclusive.
Versículo 7, algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então, versículo 8, vem a palavra de Deus, e versículo 9, Deus diz para ele, vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom. Aonde era Sarepta de Sidom? Era uma cidade vizinha a Sidom, por isso Sarepta de Sidom. O que isso tem a ver? Era justamente a cidade da onde veio Jezabel. Olha para onde Deus mandou Elias. Agora, o que isso tem a ver com família? Porque Elias vai encontrar uma pequena família nesta cidade. E aí as coisas vão mudar completamente. Por que as coisas vão mudar completamente? Porque Deus vai entrar na história de uma família. E quando Deus entra na história das famílias, as famílias mudam. Alguém pode dizer, olha, eu acho que Deus não tem olhado para mim. A Bíblia diz que Deus olha para nós. E alguém pode dizer, olha, tudo bem que Ele olhe para mim, mas Ele não tem olhado para a minha família. Mas a Bíblia diz que Deus olha sim para a sua família. Nós podemos perceber nesse texto que Deus sabe aonde você está. Deus sabe aonde a sua família está. Quando Deus mandou Elias para aquele riacho, ficando lá por quase um ano, Deus não se esqueceu. Imaginem a água baixando. É dali que ele bebia a água. Mas Elias ficou confiante no Senhor e Deus estava olhando para Elias. Por isso que no verso 7, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, então a palavra do Senhor veio a Elias. Por que a palavra do Senhor veio a Elias? Porque Deus não tinha tirado os olhos de Elias. E Deus não tira os olhos da gente. Por mais que muitas vezes nós nos sintamos aí esquecidos nesse mundo. Por mais que muitas vezes a gente até pense, ninguém gosta de mim. Eu não sou lembrado. Esqueceram de mim. Talvez você já tenha até ficado chateado na sua vida, alguma vez que alguém que você tanto estimava esqueceu do seu aniversário. Isso é possível. Mas uma coisa é impossível, Deus se esquecer da gente. E talvez você esteja vindo a este lugar nessa noite, debaixo dessa chuva, esteja sentado aí e no seu lugar, você tenha pensado, você até pense, olha, eu estou nessa igreja, nesse lugar grande, e talvez ninguém lembre de mim. E talvez nem Deus lembre de mim. Não, Deus lembra de você. É possível nós garantirmos pela palavra de Deus. Deus não se esquece da gente. De tal maneira que Deus não se esquece de você. Elias estava lá no riacho e Deus foi a ele porque Deus sabia onde Elias estava. Por isso Deus se dirige a Elias e Deus fala com Elias. Ele estava lá ao leste do Jordão, no riacho, já secando, e Deus vai e fala com ele. Deus sabia onde Elias estava. Agora, Deus dá uma ordem para Elias. Ele diz, olha, você vai para Sarepta, porque lá uma viúva vai ajudar você. A nossa história começa a tomar um contorno diferente a partir de agora. Porque é uma família que entra nessa história. Talvez lá perto de Sidom, essa família, como no texto que lemos, à beira da morte, poderia estar dizendo, Deus se esqueceu de mim. Se o Deus dela fosse Baal, ela poderia até ter dito isto. Mas de alguma maneira essa família estava abandonada e não havia um sentimento de proteção de ninguém. Mas o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, estava de olho nesta pequena família formada da viúva e do seu filho. Estavam longe de Israel, eram gentios, mas os olhos de Deus estavam de olho naquele que era considerado não o povo de Deus. E mandou Elias lá para essa cidade, longe, para cuidar dessa senhora e desse garoto. Porque Deus não se esquece, Deus está de olho. Ela sim poderia dizer, olha, Deus se esqueceu da gente. Estamos quase morrendo, não temos o que fazer. Não. Naquela cidade,
havia uma senhora pobre. Naquela cidade havia uma senhora prestes a morrer. Naquela cidade havia uma criança morando com ela, seu filho. Estavam os dois à beira da morte. E aí Deus vai ao encontro deles. Por quê? Porque Deus se importa conosco. Deus se importa com a gente. Ele vai às casas mais longe. Ele vai às famílias mais simples. Ele visita todas as classes sociais. Ele vai às famílias que estão necessitadas, porque Ele se importa com as famílias. Não importa quem elas sejam, Deus vai ao encontro das famílias, porque as famílias precisam de Deus. E quando Deus vai ao encontro das famílias, e as famílias reconhecem a presença de Deus, tudo muda na família, porque Deus está de olho na gente. E aí nós podemos afirmar: Deus sabe por que você veio aqui essa noite. Deus sabe. Deus sabe por que você enfrentou a chuva, você decidiu vir aqui nessa noite. Deus sabe por quê. Porque Ele quer falar com você. Ele tem um propósito na sua vida. Ele trouxe você aqui nessa noite porque Ele quer falar com você. Agora a história continua. Elias chega à cidade de Sarepta. Na porta da cidade ele encontra uma mulher, é uma viúva. Uma mulher que está pegando um pouquinho de graveto, um pouquinho de lenha. Elias pede água para ela, um pouco de água para beber. Enquanto ela ainda estava andando, entrando na cidade, Elias dá um grito: olha, traga pão para mim também. Quando Elias pede pão, a figura muda. Essa mulher mostra a realidade. Versículo 12 na sua Bíblia vai dizer o seguinte aí: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Que situação, que situação. Vamos entender uma coisa aqui. A água não era difícil. A água a mulher se dispôs a ir buscar, mas quando falou na comida, isso não era possível. Por que não era possível? Porque Elias havia dito a Acabe que enquanto ele, representante de Deus, homem de Deus, não dissesse para chover, não iria chover. E o que isso tem a ver? A Fenícia dependia de Israel na parte de alimentação. Nesta cidade, quem tinha alimento é quem tinha dinheiro. Os mais pobres pereciam. E esta viúva era uma viúva pobre. E por isso que quando o profeta diz a ela: traga-me um pedaço de pão, ela é desses moradores da cidade que estão passando necessidade, porque a comida não chega até ela, não há comida suficiente. Deus havia fechado os céus, não chovia, logo a agricultura não produzia, e não produzindo, não havia alimento na região, nem Israel e nem ao redor. E a Fenícia estava grudada em Israel e não chegava lá. E Elias pede justamente um pão, e não era possível. E por isso ela diz: eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tem comida, não tem o que dar. Aí nós podemos fazer uma pergunta para as nossas vidas, para a nossa família e para a nossa casa: o que é que tem faltado na sua casa? Na casa dessa senhora faltava alimento, mas o que é que tem faltado na sua casa?
Na casa dessa senhora havia uma necessidade. Na casa dessa senhora, viúva, ela mal podia sustentar o seu pequeno filho. Ficar viúva nesse tempo era muito difícil, agora num tempo de escassez é pior ainda. Por isso que quando o profeta diz, me dê um pedaço de pão, ela diz, eu não tenho pão. O que eu tenho, eu vou fazer um pequeno bolo e nós vamos comer e nós vamos morrer, eu e meu filho. Um pequeno pão e nada mais. Não vai acontecer mais nada. Aquela mulher havia perdido o marido, aquela mulher havia perdido as condições de sobrevivência, aquela mulher havia perdido amigos que pudessem sustentá-la, aquela mulher estava sozinha e não tinha ninguém que pudesse socorrê-la. Agora, quantas coisas você já perdeu no seu lar? Quantas coisas você já perdeu na sua família? Ou quantas coisas você ainda vai deixar que a sua família perca? Quantas coisas você vai deixar que a sua casa perca? Isto é um alerta para nós. O que é que estamos perdendo dentro da família hoje? O que é que não há nas nossas casas? Do que é que nós necessitamos? Porque não existe mais nas nossas famílias. Quantos lares já não há mais diálogo? Ninguém conversa mais. Existe brigas, existe discussão, mas não há mais diálogo. Perderam alguma coisa dentro do lar, perderam alguma coisa na família. Alguns lares já não há mais respeito. Filhos desaprenderam a respeitar os pais, perderam o respeito pelos pais. E a família também perde com isso. E é uma necessidade tão carente em muitas famílias de respeito. Alguns filhos nunca aprenderam a respeitar os pais. Há uma necessidade, há uma carência tão grande dentro das famílias quanto havia na casa daquela mulher. Há famílias onde a moralidade se perdeu. Filhos xingam os pais como se estivesse falando uma coisa normal. Pais xingam os filhos como se estivesse fazendo uma coisa normal. Porque perderam os limites, a moralidade. Tão pobres quanto a casa daquela viúva. Há famílias, há lares que perderam o amor. Há muito tempo em algumas casas não se ouve uma palavra de amor, de carinho. Porque as famílias perderam isto. Algumas famílias estão tão necessitadas, tão carentes disso, porque perderam, ficaram empobrecidas, não conseguem mais ter carinho, não conseguem ter mais amor no lar. Perderam. Quantas mulheres estão viúvas com seus maridos vivos? Porque não há mais relacionamento. Porque o relacionamento está empobrecido. Se alguém pede alguma coisa, ela não pode dar, porque ela ficou empobrecida pela relação. E o inverso é a mesma coisa. Quantos homens estão viúvos com as suas mulheres vivas? Quantos casais que há muito tempo não têm relações íntimas, sexo, perderam a intimidade, estão tão pobres nessa área que não podem aconselhar ninguém, que não podem falar absolutamente nada, porque perderam isto. Quantos filhos perderam o carinho dos seus pais? Quantos pais que não abraçam seus filhos há muito tempo? Não abraçam as suas filhas? Filhos deixaram de abraçarem os seus pais, os pais também perderam o carinho dos seus filhos. A casa está empobrecida. Há quanto tempo, filho, você não abraça o seu pai ou a sua mãe? Com carinho, com amor, não tem esse negócio de ser grande ou pequeno. Há quanto tempo não há um beijo? Em quantos lares
Já se perdeu a confiança. Porque já não há mais como confiar um no outro por algum motivo. Lares carentes, empobrecidos, tão iguais à casa dessa viúva. Ela não tinha nada além de um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija, diz a palavra de Deus. O que era terrível. E a situação dela era dizendo com muito pesar: olha, estou recolhendo 2 gravetos para levar para casa, e daqui a pouco eu vou fazer um pequeno pão, última refeição, vou comer e vou morrer, vou esperar a morte chegar. Mas agora o problema dessa mulher não era somente a falta de comida em casa. O pior problema dela são as últimas palavras que ela diz aqui nesse texto, que talvez esteja acontecendo também em algumas famílias. Essa mulher diz o seguinte: nós vamos fazer a última refeição, depois vamos morrer. Literalmente, como o texto diz, ela diz o seguinte: olha, eu estou recolhendo 2 gravetos para preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Isso é fala de sofrimento. Isso é fala de coração angustiado. Isso é fala de alguém que está com a alma sofrida. Alguém que está com a alma desesperada. Alguém que carrega dentro de si muita tristeza. Agora, o problema da mulher não era somente a falta de alimentação dentro da sua casa. O problema dela, que reflete também a muitas famílias, é que essa mulher perdeu a perspectiva de vida. Agora, quando eu e você perdemos a perspectiva de vida, sabe o que acontece? Nós morremos também. Nós não temos como ir para frente. Nós achamos que está tudo perdido. Por isso, que a falta de perspectiva dentro de um casal que está para se separar, vai dar em separação. Não tem jeito. A falta de perspectiva na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, faz com que se acabe a vida para estes. Isso era o pior na vida dessa mulher. Por isso que nós não podemos perder a perspectiva de Deus, de que Deus está, que Deus nos ama e que Deus pode reverter qualquer situação, seja ela qual for. É possível, é possível. Aqui hoje à noite, neste lugar, talvez alguns de nós já perderam alguma perspectiva sobre alguma área das nossas vidas. Aonde é que você perdeu a perspectiva da sua vida? Aonde é que é? Pense nisto. Olha o exemplo dessa mulher. A falta de perspectiva dela estava levando ela à morte. Com relação à família, é por isso que quinzenalmente nós temos aqui, o pastor Ramires ele faz um encontro de casais casados, dando uma palavra para os casados. Sabe por quê? Porque nós precisamos renovar as nossas perspectivas a respeito de família, a respeito de casamento. Porque se a gente não fizer isso, meus irmãos, a gente morre, a gente naufraga, a gente morre com um pouquinho que tem, porque o fio de esperança que nós temos não é suficiente para nós lidarmos sozinhos com a situação. Precisamos de Deus para lidar com a situação. Talvez você diga: não sou casado, pastor, essa palavra não serve para mim, é para você, porque talvez tenha alguma área na sua vida que está por um fio e você precisa mudar a sua perspectiva com relação a isso. Ainda que nós estejamos falando sobre família, mas talvez você tenha alguma coisa na sua vida que você precisa olhar para Deus, encontrar-se com Deus, e encontrando com Deus, ter vida novamente. Precisa fazer isso. Quantos de nós estão aqui, ou estão pelo mundo, carregando algumas dores, igual essa mulher, viúva, sozinha? Esse não é o caso, talvez, das pessoas que estão aqui nessa noite. Mas talvez nós tenhamos aqui filhas que tiveram um problema com seus pais e não perdoaram. Talvez nós tenhamos aqui nessa noite filho que foi estupidamente tratado
e criou uma mágoa, e ele não fala isso para ninguém. Talvez nós tenhamos aqui esposas que se sentem mais usadas do que esposas. Talvez nós tenhamos aqui maridos que se sentem desrespeitados. Só que eles guardam para si e não falam com ninguém. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que foram humilhados na frente dos outros e carregam dentro de si uma mágoa, um rancor talvez, porque passaram vergonha e não dizem isso nada para ninguém e guardam essa dor consigo. Quantas situações podem ter roubado de muitas pessoas a vida, a perspectiva. Quantas situações. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente que não abre a boca, mas ela está destruída por dentro, destruída por dentro, destruída por dentro. A boa notícia da nossa história é que Deus providencia socorro para nós. Deus providencia socorro. Elias dá uma orientação à mulher. Não tenha medo, é a palavra de Elias no verso 13. Vá para casa, faça o que disse, mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Prestem atenção nisso, nós estamos caminhando para o encerramento. Faça um pequeno bolo e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Porque a mulher tinha que obedecer à voz do profeta? Porque ela tinha que obedecer à voz daquele homem que ela acabou de conhecer? Água tudo bem, mas ele querer um pouquinho do pouco que ela já tinha, do quase nada que ela já tinha. O que levava essa mulher a ouvir a voz do profeta? O que motivaria essa senhora a dar uma parte da sua última refeição para aquele homem? Pelo jeito ele não era fenício. Pelo jeito ele também não adorava Baal. Ele era um gentil para ela, um estrangeiro. E por que ela teria que ouvir, dar ouvidos àquilo que ele estava falando? Sabe por quê? Porque Deus já havia providenciado o socorro para ela antes do profeta chegar. Versículo 9 confirma isso para nós. Quando Deus diz a Elias para ir para essa cidade, ele diz o seguinte: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Escutem só o que a palavra de Deus diz no verso 9. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Antes do profeta chegar, de alguma maneira que nós não sabemos, Deus já havia ido ao encontro daquela senhora, dizendo que o socorro viria. E por isso que quando essa senhora encontra o profeta Elias e começa a ouvir, e quando ele fala: não tenha medo, não temas, e ele fala em nome do Senhor, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quando ele diz isso, aquela mulher: opa, isso tem a ver com alguma coisa que eu ouvi antes. E por isso ela obedece, ela vai e faz o bolo. Porque Deus já havia se encontrado com ela antes do socorro chegar. Isso é maravilhoso. Porque se nós estamos ansiosos por alguma coisa, nós temos um Deus que se encontra com a gente ainda antes do socorro chegar. Muitas vezes, Deus derrama do bálsamo antes que o socorro chegue. Porque Ele nos ama. Porque Ele não se esquece da gente. E a atitude mais importante dessa mulher, que deve fazer sentido para as nossas vidas, para as nossas famílias, é obedecer à voz do profeta. Ela foi, fez um pedaço de bolo, trouxe para o profeta, diz a palavra de Deus, e o resultado foi que
não houve falta de farinha e de azeite até que voltasse a chover. O que significa isto? Primeiro, Elias era um profeta de Deus. Não havia outra maneira de Deus entrar naquele lar a não ser pela figura de Elias. Então Elias ali junto com ela era o próprio Deus. Era a representação da providência de Deus vindo para ela. Quando nós obedecemos a voz de Deus, Deus manda o socorro do jeito que Ele gosta de mandar, do jeito que Ele quer mandar. Por isso que a gente ouve muitas vezes missionários, gente que nós conhecemos, olha, eu não tinha nada, orei ao Senhor, e o Senhor mandou alguma coisa, porque Deus manda, Deus socorre, Deus nos enxerga. Esse é o Deus que nos ama, esse é o Deus que ama a família, esse é o Deus que socorre a família. A história vai mais longe, não daria tempo, mas Ele faz muito mais coisas dentro dessa família. Quando confiamos em Deus, quando nós falamos com Deus que Ele é o nosso socorro, Ele nos socorre. E uma outra lição neste ponto, que tem a ver com as nossas vidas, é a seguinte: se Elias é o representante de Deus, ele pede que o primeiro pedaço do bolo seja para ele. A mulher vai, faz um pequeno bolo e o primeiro é para Elias, como representante de Deus. Era a única coisa que ela tinha. Para nós faz o sentido de que maneira? Quais são os seus últimos recursos? O que é que você tem nas suas mãos? Em que você tem se apegado? Qual a sua última porção de farinha? Qual o seu restante de azeite na botija? Entregue. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Entregue o único fio de esperança que você tem nas mãos de Deus, e Ele não deixará faltar o azeite e a farinha, a alimentação no seu lar, na sua casa. Ele não deixará faltar, não deixará faltar. Vamos baixar nossas cabeças? Vamos baixar nossas cabeças e nós vamos concluir isso orando. Orando porque a entrega da viúva para Deus, daquilo que ela tinha nas mãos dela, fez toda a diferença. E aí nunca mais faltou recurso até que chovesse. Naquela casa simples havia uma família que teve um encontro com o Senhor. O que você precisa entregar? O que é pouco? Quais são os seus poucos recursos que você precisa entregar nas mãos de Deus? Se é uma verdade na palavra de Deus, é que Deus quer abençoar a nossa casa. Deus quer abençoar a nossa família. Deus quer abençoar a nossa vida. Talvez você esteja num recomeço. Recomeço para casais. Recomeço na relação de pai e filho. Talvez recomeço para alguém que tenha ficado só. Deus quer abençoar a sua vida. E o que Ele diz para nós nessa noite é que o pouco de recurso que nós temos, que nós estamos segurando para nós, que nós estejamos entregando nas mãos dEle, e Ele vai cuidar da gente. Entrega o pouco de recurso e Deus vai cuidar da sua vida. Entrega a sua família que você tem lutado e ela não morrerá. Entrega o seu casamento, ele não morrerá. Entrega os seus filhos e eles não morrerão. Entrega aquele que cuida de você e Deus vai cuidar da vida dele. Entrega. Talvez você precise dizer para Deus, talvez você seja uma pessoa tão ferida quanto estava aquela mulher.
E talvez você precise dizer para Deus: Deus, eu não aguento mais. Eu só tenho uma palavra: eu não aguento mais. Diga isso para Deus. Entregue sua família, sua necessidade aí em oração. Diga a Deus: eu confio no Senhor. Eu quero entregar a pouca esperança que eu tenho. Eu quero entregar a pouca força que eu tenho. Eu quero entregar as poucas horas que eu tenho dormido. Eu quero entregar as poucas horas de paz que eu tenho tido. Eu quero entregar ao Senhor para que o Senhor cuide de mim, da minha família. Que o Senhor cuide, que o Senhor restaure, que o Senhor transforme, que o Senhor abençoe a minha família. Eu não vou pedir para que você venha à frente nessa noite, mas talvez você tenha dito: eu queria que orasse por mim. Eu queria que orasse pela minha família. E se você quiser isso, só levanta a sua mão. Você não virá à frente hoje à noite. Isso. Só levanta a sua mão. Muitas mãos levantadas, muitas mãos. Tem coisa melhor que essa? Não tem. Vamos fazer um negócio? Talvez você esteja distante da sua família. Se for esse o seu caso, junte com a sua família agora. Procure aí. Nós vamos fazer um negócio diferente agora. Nós vamos orar. Vamos chamar os pastores que estão aqui, pastor Ramírez, pastor Ricardo, pastor Saul, para subirem aqui. Só que não vão subir sozinhos, se puderem subir com as esposas. Isso. A Raquel pode vir. Se você quiser ficar grudadinho aí no outro, fica grudado. Nós vamos orar. A Sheila está trabalhando lá, a Márcia também. Nós vamos orar agora. Os pastores vão impor as mãos. E nós vamos pedir que Deus abençoe as nossas famílias. Deus cuide das nossas famílias. Você que levantou a mão, que você sabe o que passa no seu coração. Hoje é o dia que Deus diz a você: vai, prepara um bolo, me dá esse negócio aqui, e deixa que o resto eu cuido na sua vida. Deixa que eu cuido. Você nessa noite está dizendo para o Senhor: entra na minha casa. Eu tenho um pouquinho só, mas esse pouquinho eu quero deixar nas tuas mãos, porque nunca vai me faltar. A vida daquela senhora modificou quando ela obedeceu à voz do Senhor. Quando obedecemos à voz do Senhor, as nossas vidas se modificam. E o seu lar será uma bênção do Senhor. Uma bênção do Senhor. Vamos orar? Os pastores vão levantar as mãos e nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Primeiro nós queremos te pedir, Santo Deus, por aqueles que estão sofrendo por algum motivo, Santo Deus. Aqueles que se viram, Santo Deus, na Tua palavra nessa noite. Aqueles que de alguma maneira, Santo Deus, estão na última refeição. Aqueles que haviam até então perdido a perspectiva de vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite, a Tua palavra renova, Santo Deus, a esperança deles. Esperança real, esperança porque a Tua presença é real. Como o Senhor mandou Elias falar com aquela senhora, a Tua palavra nos falou nessa noite, a Sua palavra falou ao coração de quem precisava ouvir, aos corações aqui entristecidos, sofridos. E o Senhor nessa noite, Santo Deus, muda, Santo Deus, a vida de muitos aqui dentro, Pai. Pai querido, enxuga as lágrimas, sara os corações, derrama do Teu bálsamo, cura feridas,
restaura famílias, restaura vidas, restaura para o teu louvor, Santo Deus. Ó Deus, o outro pedido nosso é que o Senhor fortaleça, Santo Deus, os casamentos, as famílias, a relação de pais e filhos, filhos e pais, netos e avós, sobrinhos e tios, ó Deus, enfim, cuidadores e cuidados, ó Deus, aqueles que estão sobre a tutela de alguém, fortaleça, Santo Deus, essa família, Santo Deus. Os que vivem sozinhos, mas têm na tua igreja, Santo Deus, a família para eles, que haja um estreitamento, que haja, Santo Deus, um caminhar junto, Santo Deus, que haja bênção quando eles se ajuntarem, porque a igreja é a família deles, ó Deus. Nós te pedimos a tua bênção sobre essa igreja, sobre as famílias dessa igreja. Nós queremos viver para o Senhor, nós queremos entregar os nossos poucos recursos ao Senhor, porque o Senhor é quem nos sustentará. Cremos nisso, Deus, e por isso, abençoa as nossas famílias, Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com o povo de Deus aqui, e com o povo de Deus em toda a terra, hoje e para sempre. Amém.